Parâmetros importantes de um TC de proteção são a relação, a curva de excitação, a tensão limiar, a resistência do enrolamento e a carga. O CT Analyzer determina dados relevantes do TC em teste por aproximadamente 1 minuto. Ele mede a carga do circuito secundário, a resistência do enrolamento e a curva de excitação. Calcula o fator limitante de precisão para cargas estimada e real, determina a sua precisão de relação, amplitude e ângulo de fase e verifica a polaridade. O seu princípio de medição o torna uma ferramenta ideal para medições em campo. Como ele mede o TC do lado secundário, o instrumento e os cabos de conexão são pequenos e leves, tornando um transporte ao local conveniente e acelerando a preparação do teste. O CT Analyzer é perfeito para a medição de TCs especiais, com tensões limiares excedendo os 10 kV, como as usadas em sistemas de proteção diferencial de gerador, transformador ou barramento. Ele mede a curva de excitação com tensões seguras e baixas de até 120 volts e reduz a frequência se necessário um fluxo magnético mais alto. O uso de frequência variável e de medição seletiva de frequência suprime as perturbações eletromagnéticas em uma subestação de alta tensão ou uma central elétrica, para medição de relação. O CT Analyzer pode testar todos os tipos de TCs, incluindo aqueles instalados em buchas de transformadores ou em subestações isoladas a gás. Para TC com enrolamentos secundários derivados, a caixa de comando do CT Analyzer permite a conexão aos taps de um TC de multirrelação e executa o teste automática e eficientemente. Em muitos sistemas de potência, TCs do tipo TPX, TPY e TPZ são usados para garantir o desempenho de um TC durante ciclos de autorreligamento ou faltas com componente de CC, evitando a saturação e a remanência magnética. O CT Analyzer determina o diagrama do circuito equivalente do TC e assim pode fornecer parâmetros funcionais relevantes para o desempenho transitório de tal TC. Após faltas de curto-circuito envolvendo componentes de CC alta, um TC pode ter remanência magnética, especificamente em núcleos de ferro fechados. Durante a falha seguinte, esta remanência pode causar uma saturação ao TC a correntes de curto-circuito muito mais baixas do que o calculado. A função Remalizer do CT Analyzer pode determinar a remanência magnética do núcleo do TC, auxiliando na análise do comportamento inesperado do relé e, subsequentemente, na remoção através da desmagnetização do núcleo. Finalmente, o CT Analyzer oferece uma função única para estimar a característica de um TC desconhecido, como quando não é claro qual núcleo ou qual tap do TC está conectado a um terminal específico. O usuário simplesmente insere pontos interrogativos para parâmetros desconhecidos, e o CT Analyzer os estimará. Os resultados da medição são armazenados em um cartão de memória capaz de guardar centenas de medições. Sugestões automáticas para o diretório e o nome do arquivo, derivados da estação e do abastecedor, e o número de série do TC, aceleram a execução do teste e auxiliam a encontrar os resultados. Eles podem ser transferidos para um PC para armazenagem e criação de relatórios. Usando modelos personalizáveis, os resultados da medição podem também ser importados para o Excel para a criação de relatórios ou análise avançada por especialistas. Para a análise de comportamento de proteção inesperado, usando os programas de simulação de rede, o cálculo das correntes de falta podem ter base nos parâmetros do TC reais, medidos e exportados com CT Analyzer.